Bom dia! Sei que todos já fizeram a sua oração privada para que essa meditação Deus venha falar no coração de cada um de nós. Então, a gente está no 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Então, vamos ler. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa a quem a perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Então, é interessante ver que ele no início estava falando que repreendia a igreja. Veja a situação de quem repreende. Além de ensinar, ela ainda tem que ter esse coração de perdoar, de compreender, de amar. E o cuidado com aquela pessoa. Ter a responsabilidade de encaminhar aquela pessoa, né, até Deus, até a presença de Deus. Então, o apóstolo Paulo se inclui aqui como ele também teria que ter essa condição de perdoar, não só de repreender, de ensinar, mas ele tinha que praticar aquilo que a palavra de Deus pede, e sendo um exemplo para toda a igreja, não é, Vivi? E você vê que o perdão, quando a pessoa está magoada ou ofendida, né, Jesus fala, e inclusive no Pai Nosso fala sobre as ofensas, perdoa as nossas ofensas. E às vezes a pessoa não se dá conta que ela tem algo no coração dela. Quando ela fica ofendida, ela despreza, ela ignora, ela evita aquela pessoa, ou até mesmo murmura dentro de si. E veja que o apóstolo Paulo, ele fala, porque quando ele repreende, certamente há aqueles que não aceitam. E que certamente também ele tem que se resguardar para que não seja contaminado com maus olhos. Veja como que a salvação, a gente corre risco de perder a salvação por uma coisa tão pequenininha, né? E ele fala bem no final do versículo que isso é uma armadilha, né? Que o diabo prevaleça, sobrepuja o diabo na sua vida. Quer dizer, você deixou uma brecha para que ele atuasse na sua vida e não perdoar. Olha como é grave. Você vê que essa armadilha é qualquer coisa que fica guardado e faz mal para você. Você tem reações feias, horríveis, né, de ofensa. Porque se nós recebemos de Deus o perdão, quem somos nós para não perdoarmos as pessoas que nos ofendem? Quem tem o Espírito de Deus tem essa condição de perdoar e não guardar a mágoa, ficar com o coração limpo. Então ele fala muitas vezes aqui para a gente ter esse cuidado. Além de você cuidar do seu coração, você ainda tem que deixar a outra pessoa, né, também limpa, né, livre daquele mal que corrói, que é como um câncer na vida da pessoa, a mágoa. Então, ele mostra bem claro que, além dele ter o cuidado com o coração dele, ele ainda não pode deixar a outra pessoa com mágoa. Ele fala um termo aqui, mais embaixo ou mais em cima, não lembro, que é bem forte, a pessoa fica magoada, fica dolorida. Ela não consegue esquecer aquele jeito que você repreendeu. Então, você tem que ter uma sabedoria de Deus para, quando for repreender, você ter essa direção de Deus de falar de uma forma que transmite amor e não ódio,
nem vingança, nem humilhação, mas tem que ser uma palavra que a pessoa sinta o seu amor, que a pessoa sinta-se edificada, sinta-se avisada e valorizando o coração limpo por causa da grande salvação que nos é oferecida. Então, eu acho que sobre o perdão todo mundo já ouviu falar muito. Acho que não tem muitas dúvidas, né? E sabendo que essa é uma brecha que você deixa para o diabo atuar na sua vida. Então, as pessoas falam, mas é muito difícil. Quando você pede a Deus, Deus, eu quero perdoar. Na hora você recebe essa força. Nós temos visto vários testemunhos assim. A pessoa fala, ela não quer, mas no intelecto, na fé inteligente, ela fala, eu vou obedecer a Deus, eu vou perdoar. Então, na hora, ela recebe essa condição de perdoar. É uma decisão que você quer fazer o que é certo, né? Quando você quer perdoar, quando você perdoa, é porque você quer agradar a Deus. Você decide fazer o que é certo. E completando esse versículo que é não deixar o diabo sobrepujar na sua vida, prevalecer, porque não ignoramos os seus ardis. Sabemos que é isso que ele quer que o cristão tenha, mágoa, divisão, né? Maus olhos um para com os outros. Você vê o exemplo de Jesus com os discípulos, ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele não tratou Judas com indiferença, ele ficou até o fim tentando ganhar aquela alma, tentando mostrar que o amor cobre todo o ódio, cobre o perdão, cobre tudo mais, mas ele não percebeu. Ele não aproveitou aquilo que Jesus estava oferecendo para ele. Então, quer dizer, é uma questão de você mesmo querer. Depende de você, de mais ninguém. Você vê que nem Jesus teve condições de impor ou falar mais a respeito. Ele dava para ele esse amor, esse perdão o tempo todo, mas ele nem percebia isso, porque as intenções dele estavam longe, ele tinha maus olhos, ele tinha malícia, então ele não conseguia ver o que Jesus estava oferecendo para ele. Não ignoremos essas ciladas que o diabo está fazendo, né, mãe? Porque muitos saíram do nosso meio por conta disso. Veja que uma vez foram até iluminados com o Espírito Santo, mas por causa de que preferiram aceitar, receber esses sentimentos contrários à vontade de Deus. Quer dizer, porque a gente tem a opção de querer ou de te remover. E a decisão vem quando você quer fazer o que é certo, né? Ou que você quer fazer a sua vontade. Então, cada um colhe o que planta, né? Imagina, se Jesus pediu, né, para que nós perdoássemos, é porque ele ia nos dar essa condição. Agora o versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, a gente pode dizer isso, não é um irmão só, como Paulo tinha aqui nessa cidade, que ele queria ver e não estava mais no meio dele. Mas a gente pode ver que aqui, nesse caso, era uma pessoa que não estava em condições de estar naquele momento, não é porque tinha abandonado Paulo, né? Então, ele estava com algum problema. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe por quê, né? Mas nós temos visto acontecer diferente, você não encontrar mais aquela pessoa
ao seu lado, que tem o mesmo espírito, que tem a mesma fé. Quantas que começaram conosco, quantas pessoas começaram e não estão mais hoje. Quando nós voltamos aqui no Brasil, então não achamos mais aquela pessoa. Qual a nossa reação? Você terá ódio dela? Você a chamará de falsa, fingida? Não. A gente ora, oh meu Deus, que ela tenha um verdadeiro encontro contigo, que ela permaneça na fé, que ela não se perca. Então a gente faz a oração, quer dizer, isso é quando você perdoa realmente. Você perdoa e ora para a pessoa ser guardada por Deus. Então, isso, para muitas pessoas, elas ignoram, mas é muito importante você fazer a sua oração para Deus, mencionar até o nome das pessoas que não estão mais com você, que não concordam mais com a fé que você tem, com o Deus que você serve. Então, você tem que orar por ela. Então, isso é uma demonstração de que você não tem ódio, que você realmente perdoou aquela pessoa, mesmo estando longe de você, mesmo não estando mais ao seu lado. Isso vem de Deus, esse amor pela alma da pessoa, não só pela consideração, pelos os momentos que vocês estiveram junto, bons momentos que estiveram junto, comeram junto, saíram junto, iam para a igreja glorificar Deus junto no mesmo dia, mas não estão mais. Então você continua amando, você continua orando por essas pessoas. Então esse é o verdadeiro perdão que Deus espera de cada um de nós. Quer dizer, a alma limpa, sem mágoa. Mesmo que a pessoa tenha feito algo que te feriu muito, mas se você tiver o Espírito de Deus, você é capaz. É o mesmo que o Espírito que Jesus tem de perdoar, não é? Então vamos ao 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a palavra de Deus nos dá esse conhecimento, esse entendimento que para chegarmos diante de Deus temos que estar com os corações limpos. Então, graças a Deus por essa palavra que nos instrui, que nos capacita a viver essa fé. Veja que isso é triunfar em Cristo, não é triunfar em vingança, não é triunfar com pagar mal com mal, né? E fala aqui, interessante, que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quer dizer, não é só na igreja ou apenas com algumas pessoas, mas em todo lugar. Principalmente em casa, né? Onde você às vezes convive com incrédulos, com pessoas difíceis, você tem que manifestar. Em outras palavras, você tem que exercitar, você tem que continuar fiel para que essa fragrância permaneça em si, né? E essa fragrância pode ser interrompida, né? Um odor ruim, que é a briga, a confusão, o ódio. Então, a fragrância de Cristo tem que prevalecer, e não as trevas, não o ódio, o odor fedorento desse mundo que é orgulhoso, vaidoso, que tem esse espírito de vingança, de passar o outro para trás. Não. A fragrância do conhecimento da vontade de Deus, que vivamos em união. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Quer dizer, você testemunha tanto para as pessoas que conhecem também a Deus, como os de fora. Eles vão ver, poxa, eles são diferentes, né?
poxa, a gente se sente tão bem, eu gosto dela de graça. Ele não sabe o porquê, é essa fragrância da presença do Espírito de Deus falando através de você, abençoando as pessoas, trazendo um ambiente de bom, de fé, de tranquilidade. Me faz lembrar aqui que quando o sacerdote apresentava o seu sacrifício, o sacrifício do povo, existia uma fragrância. E aqui está, né? Quando você vive uma vida de sacrifício, de renúncia, de entrega, de cuidado, de zelo pela sua salvação, em querer agradar a Deus, então esse perfume, ele exala, né, em todo lugar, esse bom perfume de Cristo, tanto para aquelas pessoas que estão no nosso meio, que aceitam, e aquelas que vão se perder também, né? Porque elas vão, tem pessoas que não vão aceitar o exemplo, não vão aceitar o sacrifício, as renúncias. Quantos já não estiveram no nosso meio e que não aceitaram, por isso se excluíram. E não tem como ser um bom perfume, porque não faz bem a pessoa. Como que você se exclui? Como que isso pode ser bom se você se excluir? Né, do corpo de Cristo. É interessante que esse perfume, esse incenso, ele vai direto para Deus. Ele é para Deus. Então ele sobe aquilo que você apresenta na sua vida, com esse perfume, com esse sacrifício, com essa abnegação de se sujar com esse mundo. Você mantém esse perfume, ele sobe direto para Deus. Quer dizer, mãe, uma coisa muito... Não é para ninguém ver. Exatamente. É para Deus. Você faz tudo isso, não é para dizer assim, olha como eu sou boazinha, olha como eu sou uma pessoa de Deus. Não. Isso é um sacrifício que você oferece a Deus. Então, muitas pessoas não entendem quando nós falamos sobre sacrifício, é essa vida, essa abnegação, essa separação das coisas do mundo. Não é que todo mundo está fazendo, você vai fazer, não é? Mas é o que a palavra de Deus diz. É bem diferente a situação. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, as pessoas que são de Deus vê e quer exalar esse perfume, né? Ela deseja essa vida. Mas aquelas pessoas que não entendem o que Deus está pedindo, que não entendem que Deus quer o seu melhor, é por esse caminho que você tem que seguir, então ela cheira morte. Então ela vai para a morte, quer dizer, para a escuridão eterna. Então é uma escolha que você faz, ou o bem ou o mal. Ou ficar guardando mágoa, ou ficar desejando as coisas do mundo, ou ficar querendo agradar a Deus, querendo ouvir a voz de Deus, querendo ter essa comunhão perfeita com Deus. Então, é uma questão de escolha. Você escolhe. Deus não obriga nada a ninguém, Ele permite você escolher ou o bem ou o mal. E Ele já deixou toda a lista daqueles que escolhem o mal e a lista dos que escolhem o bem. E Ele promete fazer a diferença daqueles que servem e daqueles que não o servem. Esse último versículo é forte, né? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Muito bacana, porque mostra que
não é uma coisa que vem do homem, né? Quando é do homem, ela é falsa, ela é enganadora, ela é interesseira, tem algum interesse por detrás. Você vai fazer isso, por interesse próprio. E muitos são os que têm usado a palavra de Deus para seus benefícios próprios. Mas aqueles que fazem por sinceridade, esses dão frutos, esses abençoam as pessoas, esses são os verdadeiros servos de Deus, que não coloca nem um tio, nem tira um tio da palavra dele. Fala aquilo que está escrito e vive aquilo que está escrito. Então, ele não engana, ele não finge, ele realmente prega e aquilo vive. Muitas pessoas que fazem a obra de Deus, elas estão baseadas mais no que elas estão fazendo do que elas são. Então, muitos querem fazer para ser, mas não é assim. Você tem que ser para fazer. Quer dizer, tudo começa de dentro para fora. Quando você faz para ser, quer dizer, você ser aprovada, para que você case, para que você agrade ao pastor, à esposa. Então, a sua intenção não é boa. Você não está querendo agradar a Deus. Você tem segundas intenções. Por isso que isso aqui diz que é falsificar a palavra de Deus. Você está com um uniforme, você veste, você trabalha na reunião, você atende, mas você quer fazer todo o trabalho como com segundas intenções. E isso não agrada a Deus. Quer dizer, isso não é um bom perfume. Um perfume que vai para Deus. Você está querendo exalar para as pessoas. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, quando você tem esse cuidado de meditar na palavra de Deus, é porque você tem esse zelo para com você. Porque, veja, que ofensa, quem não foi ofendido nessa vida? Quem não ficou chateado? E quis que aquela chateação permanecesse, não é? Quem não sentiu isso? Poxa, mas quando você zela pela sua salvação, você zela em agradar a Deus, então você vive negando a si próprio, você vive vigiando. O fato de vigiar vai fazer você orar. Se você ora, mas não vigia, então você é uma religiosa. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós aprendemos nesse domingo de manhã como é santificar o nome de Jesus. É essa vida, apresentar essa vida com esse perfume, né? Apresentar uma vida digna do nome dele. Então, nós estamos santificando o nome dele, não banalizando ou falsificando essa palavra, ou vivendo uma coisa que não vive, que não é realmente o que vive, mas você está sempre sacrificando para se manter firme neste nome, nesta palavra, nesta vontade de Deus. Então, a maneira que ele já é santificado no céu, ele já é santificado, glorioso, poderoso, ele tem todas as honras, todas as glórias. Como que nós vamos santificá-lo? Com as nossas vidas, demonstrando que existe um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que dá vida para você viver essa vida com as pessoas em harmonia, em perfeita paz, nos lares, nos casamentos, na família toda, no trabalho, onde você for, você tem essa harmonia, porque você está santificando o nome de Jesus, quer dizer, você está dando honras e glórias a Ele com a sua vida. Quer dizer, então você vive de forma santa para santificá-lo.
Se você vive uma vida denegrida, né, de pecados, de falta de vigilância, de falta de responsabilidade com Deus, então você não santifica, você falsifica essa palavra, você falsifica um Deus que não é assim. Esse não é o Deus. Você tem uniforme, você tem título, você tem posição, você tem afazeres, responsabilidade na igreja, mas se você não vive uma vida santa, você falsifica um Deus que não é verdade. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus que ensina a verdade, que nos faz viver uma vida santa. E isso que fala, né, em santificado. Você vê que no mundo de hoje, moderno, você falar vida santificada, vida santa, e parece assim... careta, né? Careta, fanatismo, puritanismo, não é isso. A palavra correta que podemos usar nos dias modernos é separados. Somos separados, quer dizer, não convivemos com o mundo. Vivemos nesse mundo, mas vivemos para agradar a Deus. Não somos influenciados, né? Nada nos influencia. Mídia, moda, né, a opinião de A, B, C. Nós vamos pela sabedoria de Deus, que é a palavra dele. Então, isso é ser separado, quer dizer, fora das coisas do mundo. Então, damos ouvido, damos crédito somente o que está escrito na palavra dele é que vivemos. Então, terminamos hoje o capítulo 2 e passaremos para o 3 amanhã. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã.